Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 4. Eu vou fazer a leitura e os irmãos nos acompanhem. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, eu quero te louvar nessa noite, primeiramente, Senhor. Estamos na sua presença, Senhor. Já podemos te sentir aqui nessa casa, Pai. Então, muito obrigado, Senhor, por estar compartilhando essa presença doce e poderosa no nosso meio, Deus. Nesse momento, Pai, que o Senhor venha me esvaziar, Pai, que na minha boca venha sair apenas palavras inspiradas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Fala com a tua igreja nessa noite, fala comigo, Senhor, nos exorta, Senhor, e nos ensina a voltar ao primeiro amor nessa noite, Pai. É o que eu te peço, esteja à frente de tudo nessa noite, Deus, e eu sei que coisas poderosas o Senhor irá realizar no meio da sua amada igreja. É o que eu te peço, oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se sentar, irmãos. Glória a Deus por essa palavra, uma palavra muito poderosa, né? Durante a semana, eu estava conversando com a Vitória, eu lembro que o Igor Aragão, na semana passada, também falou que estava um pouco angustiado, porque Deus ainda não tinha dado a palavra para ele, comigo não foi diferente. Eu não sei qual é o mistério de Deus, mas geralmente é na semana, aí na semana você fica naquela correria para estudar, para orar, mas graças a Deus eu consegui, juntamente com Deus, preparar algo para a igreja nessa noite, que falou muito ao meu coração, irmãos, que é essa palavra, esse versículo que acabamos de orar, que acabamos de ler. A igreja de Éfeso era uma das igrejas mais relevantes dessa época. O livro de Apocalipse, ele começa com 7 cartas escritas pelo próprio Jesus às 7 igrejas da Ásia, certo? E Éfeso é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, ou seja, é uma igreja muito relevante, num centro comercial muito relevante, onde tinha pluralidade de culturas, ou seja, tinha muito comércio, tinha muitas pessoas de diferentes culturas ali. Então, era um ambiente um pouco hostil para o cristão, para professar a sua fé. Mas nós lemos, irmãos, que essa igreja, embora ela estivesse num período em que o crente naquela época era muito hostilizado pela sua crença, ela também, como nós lemos, era uma igreja firme, ela era uma igreja que tinha a sua teologia bem estabelecida, ela era uma igreja que tinha toda a doutrina dela bem estabelecida na palavra do Senhor. A gente leu isso aqui. Mas o Senhor, ele se atenta para uma coisa: contra ti tenho isso, que volte ao primeiro amor. Então a gente começa a perguntar, né, irmãos, se uma igreja que fundada por Paulo, que foi pastoreada por o apóstolo João, que possivelmente historiadores alegam que a própria mãe de Jesus, Maria, também foi membro dessa igreja. Ou seja, uma igreja, como a gente diria hoje, talvez uma mega church, né? Uma igreja muito conhecida, muito relevante, historicamente, com líderes que são heróis da fé, passou por um problema desses. Quem somos nós também diante disso, né, irmãos? Nós, como humildes servos, também estamos suscetíveis a passar por momentos ruins, para passar por momentos que a nossa frieza espiritual possa atrapalhar o nosso contato com o Senhor Jesus. Então, essa igreja, irmãos, de igreja de Éfeso, como a palavra diz, era uma igreja fiel. Ela era uma igreja madura, ela era uma igreja que foi ensinada por líderes espirituais grandíssimos, mas ainda assim ela esfriou. No verso de número 4 diz assim: no entanto, tenho contra ti, você abandonou o primeiro amor. Ou seja, nem a história, nem a estrutura e nem todo o conhecimento que essa igreja tinha substituíram o amor de Deus. Pode ser, irmão, que a gente tenha a melhor estrutura, a melhor localização, o melhor tudo. O amor de Deus, ele é insubstituível para a obra do Senhor. E aqui a carta é um alerta para a igreja. Essa igreja
estava passando por um período bom, se a gente for ler aqui, parece que externamente ela é uma igreja muito bem quista, muito bem ponderada, ela bem posicionada, ela lutava contra falsos profetas, mas ela tinha esse problema da necessidade de voltar ao primeiro amor. E quando a gente fala de amor, irmãos, a gente tem uma correlação direta com o coração. E na Bíblia nós falamos intrinsecamente de amor correlacionado com o coração. Várias passagens da palavra do Senhor falam sobre a intenção do coração, falam sobre como nós devemos entregar o nosso coração a Deus, falam como nós devemos trabalhar o nosso coração. Então, irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbio 4, 23, e um versículo que eu gosto muito, que ele coloca o nosso coração como o centro da nossa vida espiritual. Amém? Provérbio 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. O que em outras traduções, por exemplo, a minha NVI está assim: sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes da vida. O que essa palavra quer dizer, irmãos? Que do nosso coração é a origem de tudo que vivemos e expressamos. Do nosso coração sai, se o meu coração é bom, sairão coisas boas da minha vida, eu trabalharei bem para Jesus. Se o meu coração é ruim, eu falarei coisas ruins. Então a palavra do Senhor fala sobre a importância de nós termos um coração centralizado na palavra do Senhor, porque aqui mostra que se o nosso coração for ruim, qual será a fonte que vai sair do nosso coração? É aquele tal negócio, de uma fonte só pode jorrar uma água. Então diariamente nós devemos procurar, juntamente a Jesus, converter o nosso coração para que seja apenas uma fonte de vida. Amém, irmãos? Que eu e você consigamos, dia após dia, converter o nosso coração para que o nosso falar, para que o nosso andar, para que os nossos desejos e intenções sejam alinhados diretamente com a palavra do Senhor. E em Jeremias 17, 9, diz que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, Jeremias está afirmando que a natureza do nosso coração ela é ruim. E é por isso que nós temos que diariamente militar com a nossa carne, irmãos. Eu lembro que, essa palavra é muito boa, né? Militar contra a nossa carne. Porque é uma guerra. É uma guerra espiritual que a gente tem diariamente com a nossa carne. E eu lembro quando eu era pequeno, na Assembleia de Deus, eu ouvia muito essa palavra: você tem que militar com a sua carne. Eu achava engraçado na época. Mas hoje, depois de grande, vendo como a vida é realmente uma guerra diária, irmãos, que a gente passa contra a nossa carne. Porque o nosso espírito, ele deseja a Deus, mas a nossa carne deseja o mal. Então, nós temos que todos os dias estar correndo para Jesus, para que Ele possa converter os nossos maus caminhos. Ou seja, se aqui no versículo fala, enganoso é o nosso coração, e ao término dele diz assim, quem o conhecerá? Essa pergunta é interessante. Quem conhecerá o nosso coração? Além de mim, quem conhecerá o meu coração? Quem conhecerá o seu coração? Quem tem acesso ao seu coração? Apenas o Senhor, né? E como fala que enganoso é o nosso coração, o coração pode enganar até mesmo a nós, irmãos. A gente pode até pensar que a gente sabe o que a gente está fazendo, sabe o que a gente está sentindo, mas como a palavra fala que enganoso é o nosso coração, porque o nosso coração pode ter uma intenção ruim, pode ter um comando ruim no nosso coração, mas o Senhor, Ele é o único que pode esquadrinhar e sondar o nosso coração, irmãos. Então, por isso que é importante, diariamente, nós orarmos e entregarmos nosso coração a Deus. Falar, Senhor, esquadrinha o meu coração, sonda e retira tudo aquilo que me impede de te amar, me impede de relacionar contigo, me impede de ter uma vida íntima com o Senhor. Amém, irmãos? Então é comum a gente achar que estamos bem, mas na verdade nós podemos estar longe. Porque é um perigo que nós acabamos de identificar nessa igreja. Eu imagino que depois de todos os elogios que Jesus fez a essa igreja, eu imagino que eles imaginem que estão em um caminho bom, não é verdade? Porque eles lutam contra falsos profetas, eles são fiéis a doutrinas, eles são uma igreja, irmãos, uma igreja que é boa. Mas eles têm um pontinho que está afastando deles de Cristo, que é o quê? Voltar a trabalhar
com um amor a Jesus. Ter o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É um amor, né, caloroso, é um amor quente, é um amor que você quer... É um amor apaixonante. Desesperadamente você quer amar aquela pessoa que você... Por exemplo, eu e Vitória, quando a gente namorava, eu lembro que quando a gente ficou noivo antes de oficializar, né? Porque a gente já começou a pagar as coisas do casamento e tudo mais. E eu lembro, irmãos, que eu era aquela pessoa que eu queria a semana inteira depois do trabalho na casa dela. Eu não sei se às vezes eu incomodava, talvez, né, incomodasse um pouco, né? Porque todo mundo imagina, né, o meu sogro e minha sogra querendo, depois de um dia de trabalho, dormir, assistir, sei lá, uma televisão, aí chegava eu lá 9 horas da noite, no final do dia, doido para ver a Vitória, e aí eles, boa noite, imagino que muitas vezes eu incomodei. Mas, irmãos, era isso. No primeiro amor, a gente faz coisas além do que a nossa capacidade. Porque eu lembro que eu estudava em Realengo de manhã, morava em Benfica, pegava um trem. Aí de Realengo, eu ia para o estágio que era na Taquara, aí pegava um ônibus. Aí depois, na Taquara, eu vinha para Vila Isabel. Descia a serra, nem lembro o caminho que fazia. Então, assim, eu acho que eu passava umas 3h30 no ônibus por dia. Só para ver a Vitória, tá vendo, pastora? E hoje a gente está casado, deu certo, né? Tá vendo? Mas era isso, irmãos. E quando você está apaixonado, você faz coisas assim que, pô, normalmente, talvez o meu corpo quisesse ir para casa, descansar, porque no dia seguinte eu ia ter que acordar às 6 horas da manhã para ir para Realengo de novo. Mas a paixão, o amor me levava a querer encontrar a minha esposa, na época, minha namorada. Então é isso quando a palavra fala do primeiro amor. É um amor que te move, não um amor que cai na rotina. É um amor que faz com que você dê um pouco a mais, doe um pouco a mais para aquela pessoa que você ama. E assim também é na presença do Senhor, na obra do Senhor. Muitas vezes nós deixamos a nossa rotina entrar no trabalho com Cristo. Então, a palavra fala que a gente tem que dar com alegria, né? A palavra fala que a gente tem que entregar com alegria. E vale essa reflexão se genuinamente o nosso trabalho ele está sendo executado com alegria. Deus, nessa semana, ele me amassou em relação a isso. Eu comecei a perguntar tudo para Deus, se eu estou vindo na escala, se eu estou, de fato, vindo tocar com todo o minha entrega e meu coração, irmãos, porque eu preciso dar com alegria para o Senhor. Eu preciso dar com... não é para cumprir um papel, porque senão fica muito performático, né? A gente, eu vou lá causar uma performance porque eu sou cristão e ficar bem... Lá tem um grupo legal, tem meus amigos, tem o meu pastor, tem o pessoal que é legal, então eu vou para um clube social, aí eu volto para minha casa. Mas a nossa vida, como é que está? O nosso coração, como é que está? O que está jorrando no nosso coração no dia a dia do nosso trabalho? O que a gente tem falado? A gente tem falado de Jesus? Quais são as nossas obras? Eu estava brincando com a Vitória, que eu vi um pregador, ele falou, num exercício na palavra, ele falou assim, se você tangibilizasse aquilo que você falasse para o Senhor, aquilo que você faz na casa do Senhor, porque tem uma brincadeira, você já viu aquela brincadeira que, qual é o formato... Se você fosse dar um formato para um copo, qual o formato que você daria? Quadrado, triângulo ou círculo? Qual vocês acham? Um copo? Círculo, né? Se você fosse falar um teclado, quadrado. Então, as palavras, mentalmente, elas têm forma. Se você for falar, por exemplo, livro, quadrado. E aí ele fala assim, se você fosse tentar tangibilizar em algum elemento aquilo que você tem entregado para o Senhor, qual seria o elemento? Seria um chumbo? Seria um ferro, seria um alumínio, uma madeira, uma palha, um feno. Então, uma pergunta, irmãos, que a gente tem que se fazer. O que eu estou dando para o Senhor hoje é sólido? É de todo o coração? Aquilo que eu estou desempenhando para o Senhor é o melhor que eu posso dar? Porque se for frágil, a nossa obra é frágil. Se for frágil, o nosso coração está sendo frágil também, juntamente com a obra que a gente está exercendo. Então se pergunte isso, irmãos, porque mais tem o Senhor para fazer quando a gente entrega todo o nosso coração a Ele. Amém? Então, irmãos, o único que pode esquadrinhar o nosso coração, mesmo quando a gente imagina que está fazendo algo correto, é o Senhor.
Ou seja, só o Senhor pode revelar à sua igreja, assim como ele fez aqui na carta de Éfeso, aquilo que é o caminho mau que você e eu devemos nos converter. Cada um aqui tem um espinho na carne, irmãos. Nós somos seres humanos, nós somos de carne, nós temos falhas. Então, cabe a nós, juntamente com o Senhor, descobrir aquilo que tem afastado a gente de entregar o nosso melhor para Deus, de exercer aquilo que o Senhor nos criou para fazer, irmãos. Talvez um dos maiores problemas de nós como igreja seja parecer que está tudo certo. Quando a gente, eu acho que foi ano passado, nós tivemos o Clube do Livro, e tinha um livro que era uma ficção, onde tinha um diabo e tinha um seu aprendiz, e o diabinho, que era o quarto do diabo para o seu aprendiz, não é o nome, e lá o diabinho ele tinha que reportar tudo o que ele fazia, porque ele estava afetando um jovem que estava conhecendo a Deus. E aí o diabo maior, né, o chefe, o líder diabo, ficava dando comandos, olha, faz isso, olha, faz aquilo. E uma das coisas que eu lembro, que eu nunca vou esquecer, foi que a Vitória falou que em uma das páginas, em um dos trechos, o diabo estava contente porque o rapaz estava na igreja. Como assim? E o diabinho perguntava, como assim? Ele está na igreja, a gente tem que tirar ele da igreja. E o diabo falava, não, ele está na igreja, mas ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele está morno. Ele está na igreja, mas ele não está se entregando. Ele, então, é o melhor lugar que a gente pode deixar ele, achando que está tudo bem com a vida dele. Porque quando você acha que está tudo bem, você está na igreja, não tem nada acontecendo com a sua vida, você acha que você está agradando a Deus, irmãos. Mas pode ser que, assim como a igreja de Éfeso, você e eu estejamos caindo numa rotina que pode nos levar para a ruína, que pode nos levar para o juízo. Eu sei que é uma palavra um pouco dura, eu esperava trazer uma palavra mais animada para os irmãos, mas foi a palavra que veio no meu coração essa semana, irmãos. E eu chorei muito essa semana, hoje, ontem, porque Deus foi me mostrando que Ele quer mais de mim, né? Ele quer mais de mim, e não é porque eu estou aqui, tendo esse privilégio, né, de estar compartilhando da palavra com os irmãos, que eu sou melhor, nada, nós somos todos iguais, irmãos. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhas, e em algum momento da nossa vida a gente ficou frio. Mas o Senhor que a gente serve, Ele está hoje aqui nessa noite, que Ele quer reacender a nossa chama, irmãos. Se você está frio, você está distante, você está no lugar certo para você voltar ao primeiro amor, que é entre os irmãos, entre aqueles que vão te impulsionar para frente, entre aqueles que vão te trazer para o altar de Cristo, irmãos. Olha para o seu lado aí, esse irmão vai te trazer mais para perto de Cristo. E você também tem a função de trazer esse irmão para mais perto de Cristo. Nós somos uma comunidade. A gente precisa estar erguendo o irmão quando ele estiver caindo. E aí o irmão vai erguer a gente quando ele estiver caindo, irmãos. Mas, para entender isso, irmãos, ou seja, o que a gente pode entender aqui? Que, às vezes, o resultado, antes ele te deu um sintoma, né? Deus está apontando um sintoma aqui do esfriamento dessa igreja. Ou seja, antes de você diminuir sua oração, parar de orar, antes o seu coração já esfriou. Antes de você se afastar da igreja, o seu coração já estava dividido entre certezas e dúvidas. Antes de você abandonar, o seu coração já saiu. Ou seja, o Senhor está a todo momento te alertando que você precisa se converter. Deus ele não vai deixar, irmãos, que você saia da presença dele sem te alertar antes. Tenha certeza disso, porque ele é o que está mais... É o que mais quer que você esteja aqui na presença dele, onde há salvação. Então, se o amor, irmãos, nasce no nosso coração e a expressão desse amor é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, então nós precisamos entender o que é o primeiro amor que o Senhor está falando na carta que ele envia para a igreja de Éfeso. Então, eu listei aqui 5 características desse amor puro, desse amor sacrificial, desse amor de adoração, para a gente conseguir, irmãos, pelo menos, além de converter nosso coração, ter um entendimento também de o que é um amor puro, de o que é um amor de entrega, de devoção a Cristo, amém? Em Jeremias 2, versículo 2, diz assim: lembra-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, do teu amor quando noiva,
Esse amor é um amor de devoção puro, ou seja, é um amor de quando uma noiva, de um início, de um amor de noivado. Como eu falei aqui, meu e da Vitória, é um amor puro e intenso, que sai de casa às 7 da manhã, chega à meia-noite, faz o sogro levar. Ele me levava em casa ainda às vezes, irmãos, imagina. Caraca, eu lembrei disso. Às vezes eu ficava lá, via o filme com a Vitória, e a Vitória ainda falava, pai, você pode levar o Igor em casa? Ele ainda pegava o carro e me levava lá em Benfica. Porque nem tinha Uber. Oh, caramba, amor, você está ficando velho, não tinha Uber. Não tinha... Não tinha Uber. Eu acho que o Uber veio no meio do nosso... Não. Aí a gente brinca que a gente pegou o primeiro Uber da América Latina. Porque foi que quando chegou o Uber aqui no Brasil, todo mundo ganhou um cupom de R$100. Aí a gente pegou o cupom, a gente falou, vamos para o lugar mais longe que dá. Aí a gente foi na Estácio, pegamos o Uber lá para Copacabana. Eu lembro que o Uber saiu quase de gravata. Boa noite, senhor. Lembra como é que era o Uber no início? Abri a porta, nossa, eu me sentia gente engraçadinho, né? Novinho, pobrinho. Aí pegou... Aí tinha tudo... Nossa, parecia uma limusine. Aí lá tinha cooler de água, aí pegava água. Aí você aceita uma bala, senhor? Eu falei, claro, por que não? Nossa, o início do Uber foi incrível. Mas é isso, irmãos. Então, esse primeiro amor, esse amor de devoção, é uma característica desse amor, desse princípio, né? Desse amor puro, desse primeiro amor que o Senhor está falando. A segunda característica é um amor que busca a presença e entende a dependência de Cristo. Em Salmos 63, no versículo 1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu anseio por ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Ou seja, o salmista está falando aqui como esse amor impulsiona ele a buscar a presença de Deus. E não só buscar a presença de Deus, porque ele fala que esse amor é como uma terra seca que anseia por água. Ou seja, ele entende a dependência que ele tem desse amor. Então, essa é uma segunda característica, irmão. O amor que busca a presença e entende a dependência do Senhor. E o terceiro, o amor que gera prazer em Deus. Irmãos, eu diria que esse talvez é o mais desafiador. Porque quando a gente trabalha para Jesus, no início é muito bom, no início do louvor você quer vir em todas as escalas, no início no meu caso, no louvor, no início no que você dedica para a igreja, você quer abraçar, irmãos, mas em algum momento fica mais desafiador, você não vê tanto prazer em estar fazendo a mesma coisa. Mas o salmista, no capítulo 27, no verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, ele entende que não é uma obrigação, é um desejo. O salmista que ele fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, é um amor ativo. Ele fala, eu vou buscar. Se a gente ficar só esperando esse amor preencher, não vai acontecer, irmãos. Então a gente tem que ir atrás de Deus, a gente tem que perseguir esse amor. E aí esse amor, irmãos, vai gerar um prazer, um gozo de estar na presença dEle. Não, se está enfadonho vir para a casa do Senhor, muita atenção, irmãos. Talvez o amor também esteja diminuindo, talvez você esteja esfriando. Porque estar aqui em comunhão é para ser prazeroso, irmãos. Ir para a igreja é para ser prazeroso. Vir no culto da manhã é para ser prazeroso. Às vezes você não consegue vir no culto da manhã e à noite, mas nós sabemos quando a gente acorda e fala, ai, preguiça de ir para o culto hoje. Você não sabe? Você sabe. Também já tive muita preguiça de vir para o culto, irmãos. Acontece, mas como o salmista, ele fala, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Então, irmãos, aplique esse amor ativo que vai de encontro ao Senhor. Não espere só o Senhor, vai de encontro a Ele. Ore no seu íntimo, leia a palavra, e isso vai gerar mais prazer, porque você vai conhecer mais e mais dos mistérios do Senhor. Amém? O quarto amor é o amor total. Em Marcos 12:30 diz assim, amarás o seu Senhor de todo o seu coração. Eu falei que o outro era desafiador, mas talvez esse aqui seja mais desafiador. Porque é um amor sem divisão.
Ele é exclusivo, é total. É um amor sem reservas. Não é um resto que a gente dá para Deus. É tudo. É o andar, é o meu falar, é o meu comprar. Tudo que eu faço tem que adorar a Deus. Esse não é fácil, irmãos, mas a gente tem que diariamente ter consciência disso, porque nós estamos em uma caminhada de aperfeiçoamento em Cristo, amém? A palavra fala que prosseguir em te conhecer mais e mais. Então, irmão, nós estamos prosseguindo. O segredo é que você consiga prosseguir. Se você pecar, se você cair, irmãos, fique tranquilo. Assim como ele alertou a igreja de Éfeso, ele também está nos alertando. Por quê? Porque ele quer você de volta. Se caiu, levante, ele quer de você de volta. Se pecou, não fique com vergonha, ele já pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Quem quer que você se sinta culpado é o inimigo, é o acusador. Todo erro, todo pecado já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Essa palavra que vem para te acusar é uma falácia do inferno. Não aceite isso, irmãos. Não aceite isso. Nós vamos errar nessa vida, nós vamos errar, mas nós temos o Consolador do nosso lado. Nós temos aquele que venceu a morte. Nós temos aquele que é dono do ouro e da prata, que manda sobre terra e céu e mar. É o nosso Senhor Todo-Poderoso, irmãos. Não deixe essa seta atingir o seu coração, por favor, irmãos, porque isso vem para tentar nos ferir, como diz a música. Vem para tentar ferir o valente de Deus. Mas não aceite isso, irmãos. Não aceite isso. Tenha essa consciência que você tem sim que devotar toda a sua vida a Cristo. Mas se você errar, o Senhor é o primeiro a querer te levantar. Amém? E tem um quinto, que é o amor relacional. Que eu diria que é um amor que não é mecânico, né? E em Mateus 15, 8 diz assim: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Falar é muito fácil. Falar te amo é muito fácil. Difícil é a gente demonstrar o nosso amor. Difícil é demonstrar a atividade do nosso amor e devoção a Cristo. Então, irmãos, que o nosso amor seja relacional e não seja só um amor com lábios e palavras, amém? Amém, irmãos. Foi um pouco duro agora, né? E aí você começa a se perguntar, mas eu estou em todos os cultos, eu estou em todas as escalas, eu venho na oração terça. Irmão, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela minha vida, mas o próprio apóstolo Paulo fala assim: se não tiver amor, de nada valeria. Vamos abrir 1 Coríntios, versículo 13? Capítulo 13, desculpa. E o pastor falou de manhã, né? Eu estava em casa assistindo a live, e o pastor falou de manhã que o Deus, ele está olhando para a nossa alma, né, pastor? O tempo todo. Então, Deus, ele quer ajustar essa intenção do nosso coração essa noite. Amém. Se eu falar em língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. Vamos ler só até aqui. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo está falando, eu posso ter todas as habilidades e evidências, o meu ministério pode ser grande, a minha igreja pode ser cheia, eu posso cantar muito bem, eu posso tocar muito bem, eu posso ter uma bela oratória, uma bela oração, mas, irmão, se não tiver amor, nada disso valerá. Já parou para pensar nisso, irmãos? E aí a palavra fala para a gente voltar ao início. Voltar ao início. Eu fico pensando, se eu voltar ao início, eu tocava mal, eu cantava mal, talvez eu falasse pior, mas no início tinha amor. Mas no início, o Senhor está falando que teve o primeiro amor. Quando eu encontrei Jesus, é isso que está falando. Aquilo que você sentiu quando Jesus te resgatou, irmão. É aquilo que você sentiu
quando você não tinha para onde sair, você tinha um laudo médico que não era favorável, tinha alguém da sua família que estava precisando de Jesus, estava desviado. É aquele amor de quando você sentiu Deus resgatando essa pessoa, te resgatando, te curando. Eu acredito que cada um aqui já passou por essa experiência. Você conseguiu sentir o amor nesse momento? Irmãos, lembra de quando o Senhor te resgatou. Lembra das primícias. Lembra de tudo aquilo que veio quando você encontrou a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mas nós temos que ter cuidado, né? A queda, ela é iminente, é uma coisa que pode acontecer. É por isso que Deus está alertando. Jesus está alertando. Vou beber um golinho d'água. Em Mateus 24, no verso 12, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, assim, irmãos, não é uma ruptura brusca, né? Não é do nada. Esse afastamento não acontece do nada. A palavra fala, por se multiplicar, ou seja, né? Dia após dia, multiplicando essa iniquidade, algumas pequenas concupiscências da nossa carne, o amor começa a se esfriar. E a gente acaba, muitas vezes, substituindo na nossa rotina, o nosso relacionamento com Deus por outras coisas. E sem perceber, a gente vai se distanciando um pouco de Deus, vai sendo um pouco mais tolerante ao pecado. Como diz em Hebreus 3,12, tende cuidado para que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Mas fique tranquilo, irmãos. Antes Jesus, antes de qualquer coisa que acontecer na tua vida, antes de qualquer problema, antes de você se sentir mal, Jesus, Ele está sempre aqui te chamando de volta. Esse é o segredo do Evangelho, irmãos. Por mais que a gente erre, por mais que a gente fale, por mais que a gente às vezes até blasfeme, o Senhor continua nos chamando de volta, irmãos. Porque é um amor incondicional. A gente não tem como entender o amor de Jesus. Em Apocalipse 5 diz assim: lembra-te, arrepende-te e volta. Vamos ler esse Apocalipse 2, 5? Aleluia. Esse versículo é logo após o Senhor falar para a igreja de Éfeso aquilo que tem desagradado ele. Logo em seguida, ele dá a solução. Vamos esperar a pastora colocar para a gente. Portanto, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Ou seja, irmãos, lembra-te de onde caiu. Deus não está falando para você lembrar do que te fez cair. Ele está falando para você lembrar do momento que você caiu, de quando você estava bem, de quando você estava no auge da sua vida com Deus, entregando o máximo. Lembra daquele momento. E depois você pode ter, de alguma forma, se desviado, mas Deus fala, arrependa-te e volta. Ele dá uma ordem aqui, lembra-te, arrepende-te e volta. O Senhor está a todo momento, irmãos, esperando o nosso retorno para os braços do Pai. Se tem algo que está te fazendo nesse momento, distante de Deus, lembra-se, é só se arrepender, que o Senhor vai estar de braços abertos de volta. Esses dias eu estava mexendo na internet e eu vi uma trend. Todos aqui sabem o que é trend? Trend? Eu acho que eu não vou conseguir explicar a trend, mas a trend geralmente é um movimento que alguém grava um vídeo específico e as pessoas vão copiando aquilo ali. A trend era a seguinte, era uma pessoa que era desviada, ela está desviada atualmente, e ela postava um vídeo dela quando ela era de Jesus. Ou ela estava cantando, ou ela estava dançando, ou ela estava pregando, e no texto estava assim, essa pessoa amava o que ela fazia, só não conta para ela que a gente não faz mais isso hoje. O que quer dizer? A pessoa está ali evidenciando, talvez que ela amava viver em comunidade, mas hoje ela não tem mais força de voltar.
Eu tenho alguns amigos que falaram, isso aí é para ganhar like, quer mostrar que pregava. Não, irmãos, no fundo aquela pessoa está pedindo socorro. No fundo aquela pessoa quer voltar a estar em comunidade, em comunhão com o Pai. Mas, infelizmente, ela teve uma ruptura que ela se desgarrou do rebanho. Aquilo entristeceu muito meu coração. Então, irmãos, também faz parte de nós como igreja lembrar aqueles que nós amamos, lembrar ele de onde ele caiu, mas que tem um Deus esperando por ele. Me entristece muito ver alguns amigos que eram companheiros de ministério, de evangelho, e estão afastados, mas muitas vezes eles estão bem. Eles estão bem. Eles estão no auge da vida, estão ganhando bem, têm os seus empregos, e não veem por que voltar para a igreja. Porque eles não conseguem entender que Deus ele tem muito mais do que aquilo que o mundo pode oferecer. E isso pode acontecer com a gente. Nós estamos suscetíveis a que isso aconteça com a gente, irmãos. Mas o nosso Senhor, Ele está sempre nos lembrando, lembra-te e volta. Lembra-te e volta. Um exemplo foi o filho pródigo. A palavra fala que ele caiu em si e ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, Deus resgatou essa pessoa. Deus foi lá e lembrou a ele um momento que ele tinha com Deus, um momento que ele tinha tudo. Ele não esqueceu Deus. Ele passou por um momento ruim. Isso pode acontecer, esse distanciamento que causa essa ruína, mas Deus ele está sempre esperando o nosso retorno, irmãos. Ele não perdeu o Pai, ele só saiu da presença, mas o Pai está sempre aqui disposto a te receber de volta. Davi, ele fala também para Jesus assim, para Deus, restitui a minha alegria da tua salvação. Davi, irmão, é um homem segundo o coração de Deus. E quantas passagens tem ele pedindo para Deus consertar o coração dele, irmãos. Então não é vergonha nenhuma, nós como servos pedimos diariamente para Deus consertar o nosso coração, devolver a alegria da salvação ao nosso coração. Porque tudo aqui tem um sentido, irmãos. Nós não estamos só vindo aqui apenas cultuar, ver os nossos amigos e voltar para casa. Nós estamos aqui porque nós estamos num caminho em direção ao céu, em direção ao paraíso, em direção a viver a eternidade com Cristo. E isso tem que ser o nosso maior motivador, irmãos. Às vezes, eu vou compartilhar com os irmãos algo meu. Às vezes eu esqueço que existe um céu, algo celestial. Porque você vai na rotina, não, quero ir para o céu, quero ir para o céu. Todo mundo aqui quer ir para o céu. Mas isso é real, irmãos. Se a gente morrer hoje, a gente tem uma sentença. E a gente precisa ser salvo, irmãos. A gente precisa estar com o nosso coração diariamente se convertendo, porque a gente precisa alcançar esse fruto da vida que a palavra falou aqui para a gente. Vamos ler em Jeremias 25, que foi um período que o povo de Israel... Um período em que o povo de Israel estava muito distante do Senhor, e tem uma conexão boa com essa palavra de Éfeso, porque aqui, infelizmente, eles não se atentaram à palavra constante do profeta Jeremias. Então, Jeremias 25, 3. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês vez após vez, mas vocês não me deram ouvidos. Essa palavra era o que, irmãos? Era arrependa-te. Jeremias estava há 23 anos pregando para o povo de Israel uma pregação de arrependimento. Mas o povo não deu ouvido. E o que aconteceu? O povo, aos poucos, foi perdendo a sua identidade espiritual, foi misturando a vida deles com culturas pagãs da época, acabou caindo na idolatria, ignorando completamente a voz de Deus. Em Jeremias, versículo 4, diz assim, já ouviste há 23 anos, tenho falado, mas não ouviste. Ou seja, irmãos, Deus ele falou repetidamente. 23 anos de pregação de uma única palavra, que era o quê? Arrependa-te. E como se a gente for fazer um paralelo com Efésios,
arrependa-te, lembra-te, arrependa-te e volte. Mas ele ficou durante 23 anos falando ao povo de Israel para ele se arrepender, e o povo ignorou Deus solenemente. Deus falou, insistiu e chamou, mas o povo insistiu em ignorar, resistiu e endureceu seu coração. Qual o resultado disso, irmãos? O resultado disso foi juízo, irmãos. No versículo 25:11 diz assim: farei dessa terra um deserto. Ou seja, o Senhor, ele também é juízo. Ele avisou incessantemente, durante 23 anos, mas o povo de Israel, ele não deu ouvido, irmãos. Que nós não sejamos como eles nesse momento, que a gente possa dar ouvido ao Espírito de Deus, falando para a gente voltar dia após dia, amém, irmãos? Que nós estejamos atentos. E como é que a gente vai estar atento? Vivendo em comunhão, em oração, em leitura da palavra, e ali o Senhor, através da palavra e da comunhão, vai diariamente estar exortando o meu e o seu coração, irmãos. É difícil mesmo a gente ter uma vida em comunhão com Cristo. É difícil, mas aqui tem homens e mulheres de Deus que podem te ajudar em oração. Temos o próprio Deus, temos a palavra, você tem todas as ferramentas disponíveis para você andar com Cristo. Amém, irmãos? Então, irmãos, no final, a gente tem dois caminhos. A gente tem um caminho de rejeitar aquilo que o Senhor fala, ou temos o caminho de atender. E se a gente atender o chamado de Cristo, o que Ele tem para a gente? Vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia, irmão. Você pode dar um glória a Deus? Aquele que vencer terá o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, irmãos. Irmãos, quem quer vencer juntamente comigo? Irmão, a gente vai para o céu. Quem quer vencer? Irmãos, que isso? A gente vai estar com Jesus comendo dessa fruta. Eu nem sei o sabor, mas eu quero. Então, irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara. Para a gente ouvir a palavra do Senhor, ouvir aquilo que Ele tenta nos corrigir e alertar, arrependermos e voltarmos para Cristo. Amém? Então, caminhando para o final, quero chamar os levitas aqui, nesse momento. Então, irmãos, a gente aprendeu hoje que Deus, antes do juízo que Ele impetrou em Jeremias, Ele sempre nos chama. Você sempre Deus vai estar sempre correndo atrás de você, irmãos. Porque Ele quer que você esteja aqui, onde lugar de paz, de comunhão, de vida, de bênção, de cura. Pode se colocar de pé, irmãos. Porque assim como Ele chamou Éfeso, Ele chamou Israel durante 23 anos, Ele continua nos chamando. Ele continua chamando você e a mim a voltar a viver esse primeiro amor que um dia eu e você vivemos, irmãos. Porque Deus, Ele acabou de prometer um paraíso para a gente. E eu quero viver nesse paraíso. Amém?